Bom, aula 20, tá? Continuando o assunto anterior, células de combustível e hidrogênio, dando continuidade, quero mostrar para vocês aqui compartilhar um dos, um dos slides. Eu resolvi parar, né, o slide anterior, porque o próximo assunto ele é um pouquinho mais, não é mais difícil, mas é mais complexo, envolve um pouco de cálculo também, tá? Mas nada tão complicado. O que eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade, ele é, ele pode ser usado para muitas outras aplicações além das células de combustível, além do sistema, célula de combustível e hidrogênio. Eu quero mostrar para vocês, primeiramente eu vou falar sobre o sistema, como ela funciona, tá? Depois eu vou falar sobre os cálculos, enfim, né, eficiência global do processo. O que vocês podem ver aqui? Que, por exemplo, para gerar energia elétrica por meio de uma célula de combustível que está aqui com eficiência de 65%, ela precisa receber o combustível, que pode ser o hidrogênio comprimido, ou pode ser o hidrogênio, só que armazenado de uma forma líquida. Então, obviamente, tem lá o tanque, né, de hidrogênio líquido, aí depois tem lá algum conjunto de aparatos aí que permite regasificar, né, pode ser um trocador de calor para fornecer calor ao hidrogênio líquido, que vai estar uma temperatura extremamente baixa, talvez aí precisar de expansor ou compressor, né? Vai depender da pressão necessária à célula ou da pressão do tanque, enfim, né? Não vou entrar em detalhes. Mas o que é importante destacar a vocês aqui, que é interessante realizar todo um cálculo de eficiência do começo até o final. Quando estamos falando de célula de combustível, estamos falando principalmente de hidrogênio. Quando estamos falando de hidrogênio, precisamos falar sobre como ele é produzido. Por quê? Porque hidrogênio não é encontrado puro na natureza, tá? Então é necessário desencadear um conjunto de reações aí, né? Por exemplo, hidrogênio usando água, hidrogênio usando matérias-primas diversas, e para isso há um consumo muito grande de energia. Vamos resumir. Então, aqui, por exemplo, se há um fornecimento inicial de 100 kWh por energia elétrica corrente alternada para alimentar um sistema em questão, então tem 100 kWh de energia elétrica em corrente alternada, ela precisa retificar, né, converter em corrente contínua. E nessa conversão tem uma perda de 5%, isto é, 95% de eficiência. Então, que era 100 vira 95. Os 5 restantes é ruído, é calor, enfim. E por que converter em corrente contínua? Para alimentar um eletrolisador. E esse eletrolisador, ele possui uma taxa de eficiência, aí, digamos, de 70%. Como assim? Entra 95 kWh de energia elétrica para sair 66,5 kWh de energia embutida do hidrogênio. Isto é, aquela energia entrando elétrica e saindo o PCI do hidrogênio. PCI mais vezes vazão mássica, vezes os fatores de conversão, né? Dependendo da unidade. E aí, do eletrolisador, se ele for para comprimir, né, então precisa de compressor. Então, vai consumir um pouco de energia, né? Então, vai diminuir essa energia do hidrogênio de 66,5 para 59,9. Então, um menos outro, energia elétrica consumida para promover a compressão do gás. Ou também, se for converter esse gás recém-produzido, né, hidrogênio recém-produzido, em hidrogênio liquefeito, o consumo de energia é maior, né? Porque de 66 para 43, né? Então, com certeza, o consumo de energia foi maior e eficiência mais baixa, aqui, ó, 65%, ao contrário da compressão 90%. E depois, né? Para converter o hidrogênio, independente da situação, para uma célula, aí, supondo que seja a mesma célula com eficiência eficiência elétrica, acho muito difícil, né? Duvido que seja 65% de eficiência elétrica, mas supondo, né? Já que na figura que eu peguei na internet está aí, então é só para curiosidade. Então tá, com essa eficiência, no final das contas, o que entra 100 sai 38,935 kWh, que na verdade é uma vírgula, não um ponto, né? Aqui também, enfim, né?
Então, onde eu quero chegar? Que dependendo do processo, a eficiência global vai ser mais baixa ou mais alta. Se for consumir energia elétrica corrente alternada, converter para contínua, eletrolizar, produzir hidrogênio, comprimir e depois usar esse gás para alimentar uma célula, no final das contas, se no sistema entrar 100, sai 30, menos de 39. Aí não precisa nem fazer cálculo, né? Então, só vendo pelo valor, você consegue descobrir que a eficiência é de 38,935%. Por que isso? Porque pega 0,95% vezes 0,7, vezes 0,9, vezes 0,65. Aí dá 0,38,935. É assim que é feito o cálculo de uma eficiência global, que vai pegar o produto das eficiências em separado. Aqui, conversão da corrente contínua alternada, da eletrólise, que aí, no caso, converte energia elétrica em energia do hidrogênio, PCI do hidrogênio. Depois, ao consumo de energia para comprimir. E depois aí a conversão da energia do hidrogênio em energia elétrica. Tá? Aí, claro, tem as perdas, né? Em geral, é perda por calor, ruído, enfim, dos mais diversos, né? E aqui, eficiência global de 28,08%. Por quê? De 100 kWh que entrou no processo, saiu 28,08 kWh. Isto é, entrou 100 para sair 28. Aí a pergunta, por que eu vou fazer isso visto que a eficiência é tão baixa, visto que eu perdi mais de 70, então quase 72 kWh nesse processo todo? É aí que tá. Energia elétrica por si só não dá para ser armazenada, a não ser armazenar em baterias. Só que bateria, se for pegar uma bateria, né, a grande maioria delas vai ter uma eficiência muito mais alta do que 28% e muito mais alta do que 28,935%. Né? Então, o que acontece? Há situações, né, que a célula, o conjunto célula hidrogênio pode soar bem, né, em comparação à bateria eletroquímica. Porque, por exemplo, né, dependendo do material, tem baterias que possuem metais tóxicos, materiais mais caros, de difícil reciclagem. Então, o chamariz do sistema célula de combustível hidrogênio é esse. Aí, se for pensar em aplicação móvel, fala-se que as baterias, o banco de baterias é mais pesado. Então, assim, embora esses dois sistemas aqui sejam muito menos eficientes que um conjunto munido de banco de baterias, as questões ambientais e as questões assim de peso, enfim, tá? Mas assim, é só para fins de comparação. A próxima figura que eu quero mostrar, né, dá para fazer um cálculo parecido. Tanto a figura anterior como essa, ela entra no rol de um conjunto de cálculos aqui, né? Esse cálculo simples mesmo que vocês viram aí, né? O produto das eficiências, que ela chama em inglês well to will. Well é um bem, matéria-prima, will roda. Well to will. Que significa? É eficiência desde a matéria-prima até o produto final, que se for pensar em um carro, o produto final é o movimento das rodas, energia mecânica. Esse exemplo aqui, ele mostra desde a produção da matéria-prima, por exemplo, gás natural, petróleo, até o movimento das rodas. Esses dois aqui, esses três, melhor dizendo, é se o carro tiver uma célula de combustível. O último é se for um carro com motor de combustão interna convencional. Tá? A diferença entre eles, esses três primeiros, é o processo de conversão da matéria-prima. Por exemplo, gás natural. O primeiro processo aqui, extração, limpeza e transporte, 88%. Aí vamos pensar, uma possibilidade de converter gás natural em metanol, conversão em metanol e armazenamento. Aí já tem uma eficiência de 76% a 81%, dependendo do processo. E depois a conversão do metanol e hidrogênio. O mais comum é o processo aqui da Steam Reformer, que é em inglês, né? O em português seria reformador a vapor. Por que vapor? Mais para frente vou falar, né? Que é usando vapor de água. Eficiência de 80% a 85%. Tá? Porque desde a energia consumida no processo, porque envolve muito calor, é uma reação endotérmica, enfim, em relação, aí tendo no final energia
do hidrogênio, né? Em poder IPC, IPCS, o que seja. E aí teve conversão de eficiência da célula de combustível elétrica de 50 para 55%. Aí tem motor, controlador, acessórios, né? No caso aí é mais transmissão, por exemplo, né? Engrenagens, eixo, se tiver, 75, 84%. Aí embaixo tem o quê? A mesma coisa, produz gás natural, extrai, limpa, transporta, mas aí converte diretamente em hidrogênio e armazena. Então não tem esse processo aqui digamos, da produção do metanol para depois ser usado, né? Aqui dentro poderia, por exemplo, ter colocado, né, célula de combustível de metanol direto. Aí, em vez de esses dois retângulos, seria um só. Mas, enfim. Da mesma forma que tem mais para frente eu falar, tem reformadores a vapor de metanol ou qualquer outra matéria-prima que pode ser externos à célula ou até mesmo dentro da célula uma reação química que ocorre paralelo ao anodo, que são chamados de reformadores internos, ou fora dela, como aparenta ser aqui, reformadores externos. Voltando aqui, faz todo o processo do gás natural, depois converte em hidrogênio, aí alimenta a célula, supondo aí, uma pequena diferença aqui, né? Poder ter colocado o mesmo valor, né? Uma setinha aqui para cima, mas no final das contas, ao contrário do primeiro processo, cuja eficiência global foi de 20% a 28%, não tendo a produção do metanol no meio do caminho e seu consumo, aumenta um pouco, de 22% a 33%. Agora aqui embaixo, conversão do petróleo, eficiência de 96%, isto é, 4% equivalente à energia do petróleo foi usado aí para alimentar o processo, que é extração, né, bombeamento do petróleo, se tiver energia elétrica na plataforma de petróleo, calor necessário, etc., né, se for pensar em petróleo extraído no mar. Mas, enfim, 96% da energia, né, do petróleo está mantido, os outros 4% por outras fontes e outras modalidades precisam ser consumidas, né, para efetuar o processo. Não tem jeito, é inevitável. Tá? Aí depois, na refinaria, extração dos derivados, inclusive da gasolina, processo e entrega. Então, daqui até aqui, teve o quê? 0,96 vezes 0,88. Então, vocês estão vendo que a eficiência global, obviamente, a tendência é diminuir. Não dá para aumentar, né? Aí tá, produziu gasolina, levou até algum ponto de consumo. É possível converter gasolina em hidrogênio? Sim, aqui tem exemplo aqui, reformador autotérmico, que mais para frente vocês vão ver é o que utiliza, podendo utilizar, né, tanto oxigênio puro quanto água, né, os dois juntos para produzir hidrogênio, eficiência de 75% a 80%. Aí o resto é a mesma coisa. Hidrogênio alimenta uma célula, que alimenta o motor, controla dos acessórios, aí até o final aqui, eficiência de 24% a 31%, tá? Superior ao primeiro, equivalente aí bem próximo ao segundo. Só que nada impede de pegar essa gasolina e alimentar um motor convencional, um motor de combustão interna, que sabe-se que a eficiência é baixa. Aí colocou exemplo de 18. Aí você multiplica 0,96 por 0,88 por 0,18, vai dar uma eficiência de 0,15, eficiência de 15%. É nisso que as células de combustível querem explorar. A baixa eficiência do motor de combustão interna, embora os motores de combustão interna são soluções consolidadas, bem antigas, enfim, bem mais baratas, tem mão de obra especializada em quantidade muito maior do que especialista em célula de combustível, que é algo praticamente inexistente ainda, enfim. Então, o objetivo da eficiência Well-to-Will é trabalhar todas as eficiências, multiplicá-las, né? Desde a extração da matéria-prima até o seu consumo. Tem outro termo também, tank to wheel. O que é tank to wheel? Tank de tanque do carro. E aí já começa a partir do momento que está inserindo o combustível no tanque. Aí essas eficiências aqui de extração, entrega do combustível até o posto não é considerado. Isso é considerado quando entra no carro para frente, tá? Então, na prática, os processos globais, eles servem para quê? Para adaptar os insumos energéticos para a máquina térmica, para o sistema de conversão de energia em questão.
que é como falei antes. Não tem como, por exemplo, colocar gás natural bruto direto no carro, nem direto na célula de combustível, nem no motor, porque o gás natural em seu estado bruto é úmido, tem impurezas, tem metais pesados, dependendo do lugar, enfim. Óleo combustível nem se, petróleo nem se fala, não tem como colocar petróleo bruto no motor. Então tem toda uma preparação que deve ser feita e também ao consumo de energia, obviamente durante o seu transporte. Então é isso que ele quer mostrar aqui. Então as eficiências, mesmo com célula de combustível, ainda é baixo, mas ele quer explorar o quê? Que a eficiência é maior do que a sua eficiência é maior do que do motor de combustão interna. É isso que está querendo mostrar aqui. Então, o L2Will, de novo, é o produto de todas as eficiências, do começo lá da extração da matéria-prima até o final, até o seu consumo. Aqui é outro exemplo. Tá? Produção da gasolina, 90%. Transporte, 98%. ICE, motor de combustão interna em inglês, eficiência 20%. E transmissão mecânica, 95%. Multiplicando os 4 números, vai dar 17%. Aí, por exemplo, produz, transporta, comprime hidrogênio, alimenta uma célula para alimentar aí um motor elétrico de um carro, eficiência aumenta para 28. Agora, por exemplo, pega um combustível, converte em eletricidade, né, power plants, vamos supor, 50% de eficiência, independente do processo, mas vamos supor. Eficiência de 92% na transmissão, né? Que até falei anteriormente que no Brasil é até mais baixo. 89% no armazenamento da energia da bateria, né? Os 11% restantes é pedido em forma de calor, por exemplo. Ah, não, desculpa. Carregador de bateria e é até separado bateria de lítio-íon, né? Então é uma eficiência de entrada, outra de saída que colocou aqui, né? Mas nada impede de colocar uma eficiência só e no final alimentar motor elétrico, que é o mesmo que é o mesmo do processo anterior. Só que aí no final, né, aumenta de 28% para 34%, porque a eficiência de produção de hidrogênio da cadeia de hidrogênio é menos eficiente. Mas, ó, do primeiro último, aumentou 2 vezes. Tá? Bom, vamos lá. Uma das aplicações do hidrogênio, balões dirigíveis, como nessa foto aqui, que no começo, há mais ou menos 100 anos atrás, um pouquinho menos talvez, houve início aí dos transportes em alguns lugares do mundo, até no Brasil inclusive, um transporte usando balões dirigíveis. Como o hidrogênio é mais leve que o ar, então enchia o balão de hidrogênio e aí levantava voo, né? E aí tinha propulsores para movimentar o balão e tinha aí pequenas cabines onde é possível transportar algumas pessoas, é possível transportar carga desta forma. E até aí tudo bem. Só que o que acontece? Já teve acidentes muito trágicos, né? Teve uns famosos aí, em que o balão pousou no terreno, em dia chuvoso, tempestade, e ao jogar uma corrente metálica para ancorar, essa corrente metálica foi responsável pela passagem da corrente elétrica ao ser atingida por um raio. E aí, associado ao material, que na época, o material do balão era material inflamável, associado ao gás inflamável que é hidrogênio, houve aí um incêndio de grandes proporções. Tá? Para garantir, para promover a segurança, logo depois o gás hidrogênio foi substituído pelo hélio. Mas há pesquisas aí sugerindo a volta do hidrogênio. Tá? Por quê? Questão da leveza. Tá? Essa é uma outra aplicação um pouco usual. Eu falei agora há pouco de células, enfim, mas como é que seria um sistema de conversão, por exemplo, de gás natural, etanol, que seja uma fonte de hidrogênio em hidrogênio propriamente dito? É um sistema complexo, tá? Que envolve aí uma mão de obra especializada por se tratar de um equipamento mais avançado, mais sofisticado, mas basicamente seria o quê? Pegar o reservatório com uma bomba ou compressor, né, dependendo aí do estado físico da matéria-prima. Vamos pensar em etanol, por exemplo. Bombeia o etanol até um vaporizador, porque nas condições naturais de temperatura e pressão, o etanol está no estado líquido.
é necessário energia para aumentar a sua temperatura. E já vou antecipar para vocês. Por que eu falo antecipar, né? Porque logo depois do vaporizador tem o reformador. O que é isso? É um reator onde ocorre uma das principais reações que tem para a produção de hidrogênio, que é o processo de reforma a vapor, que é uma reação endotérmica, que precisa de matéria-prima a alta temperatura e estado de vapor. No caso, por exemplo, etanol e água. Então, reformador a vapor precisa de água. Então, evapora-se a água, evapora um combustível líquido, ou também, no caso, aumenta a temperatura de um gás, por exemplo, gás natural. Vamos supor, o gás natural está a temperatura baixa, então aumenta até uma temperatura aí adequada para efetuar a reação química necessária para converter os reagentes em produtos, né? Só que, como falei no vídeo anterior, na química, na indústria química, não tem o processo 100% eficiente. Isto é, não tem o processo que no tanque só, no reator só, de uma vez, consegue converter 0% de produtos, 100% de reagentes em 100% de produtos, 0% de reagentes. Mesmo que montar o melhor reformador, o melhor reator do mundo, pode até chegar na eficiência próxima a 90 e alguma coisa, mas não a 100%. Então, muitas indústrias químicas, o que eles fazem? Fazem uma linha de reatores. Por exemplo, a eficiência do primeiro é 90, mas depois, por algum motivo, o outro é 80. Então, vai multiplicando, aí vai aumentando 90 para 90, até chegar a, sei lá, 99%, por exemplo. Tá? Nada impede. Só que aí depois, aqui tem um que chama de reator shift, que faz o serviço de complementação da produção de hidrogênio. Tá? Então, o que acontece? Quando você produz quando tem uma reação química, existe lá reações globais, que são as reações consideradas teóricas ideais, se a eficiência da reação fosse 100%. Só que como ela não é 100%, das duas uma. Ou ela converte em um outro produto, ou simplesmente não converte nada. Tá? E aí eu tenho que prestar atenção com duas variáveis. O que é conversão? Conversão é o número a qual ela mostra, como o próprio diz, a conversão, né, de um reagente para produto. Então, posso falar, por exemplo, a taxa de conversão vamos supor que é a produção de hidrogênio utilizando etanol. Se a taxa de conversão do etanol for 90%, então 10% do volume do etanol não foi reagido. Continuou sendo etanol. E aí depois tem o conceito de seletividade, que é ao contrário, que é por parte dos produtos. O que é seletividade? É aquela porcentagem daquele produto gerado. Então, por exemplo, a taxa de conversão do etanol foi 90%, 10% não produziu. Vamos supor que uma matéria-prima, uma só gera um produto. Então, taxa de conversão é de 90% do reagente, da seletividade do produto pode ser 90%? Pode ser. Tá? Pode até ser 100%, se for produzir um produto só. Só que eu falo que pode ser 100, pode ser outro diferente de 100, por quê? Porque na indústria química é natural que produza 2 ou mais produtos. Inclusive aqueles produtos que, claro, a indústria química não quer de jeito nenhum por algum motivo, por causa da toxicidade, é porque, sei lá, atrapalha o processo, mas enfim, inevitável. A mesma coisa, por exemplo, fermentação de açúcares em etanol. Não vai produzir apenas etanol, uma pequena fração dos açúcares vira ácido acético, vira glicerol, vira várias outras substâncias que às vezes são úteis, às vezes não. Na produção de hidrogênio é a mesma coisa. Então, assim, se for pensar numa reação global, né, é muito comum quando falo em reação global, falar em produção de CO2 e gás H2, que é o gás hidrogênio. CO2 é dióxido de carbono. Mas nada impede de, em vez de produzir CO2, produza monóxido de carbono. Aí pode produzir H2, CO2 e CO. E aí, com certeza, a seletividade do CO2 diminui. Então, o que seria essa seletividade? É o número e porcentagens da participação, por exemplo, em volume dos produtos. Tá? Vamos supor, dando exemplo, a seletividade do hidrogênio é 30%, do CO2 é 70%. Beleza, só mandar 100%. Mas se incluir aí monóxido de carbono, com certeza o valor do CO2 diminui.
né? E o CO, obviamente, sai do zero. É isso que eu quero dizer. Então, pode acontecer duas ou mais reações paralelas, tá? Ao invés de ter apenas aquela reação global, que é a reação teórica considerada ideal. Mas por que isso acontece? Devido à natureza do próprio processo. Pode ser devido à temperatura aplicada, à pressão, à natureza dos catalisadores, né? Dentro do reformador tem catalisador. O que são catalisadores? Quaisquer substâncias que aceleram as reações. Esses catalisadores possuem formatos diversos, pode ser tubulares, pode ser granulado, como se fosse granulado, esferas, né? Que é como se fosse pellets. Tem diversos formatos, são compostos por diversos materiais. Tem lá aquele material nobre que fica na superfície, pode ser, por exemplo, material composto por platina, mas também tem o material base, como o próprio nome diz, que garante que promove a base dessa superfície. Tá? Então, assim, então depende de muitos fatores, o grau de pureza dos combustíveis, dos reagentes. Tá? Esse reator shift, por exemplo, se pensar do exemplo aí, reforma a vapor do etanol. O reator shift, ele recebe o monóxido de carbono, mistura com água para gerar CO2, dióxido. Tá? Qual é a vantagem disso? Produção adicional de gás hidrogênio. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que 90% do hidrogênio seja produzido no reformador e, sei lá, 8% restante seja produzido no reator shift. Isto é, soma de 90 mais 8%, 98%. Então, pode acontecer desses 2% restantes aí não produzir? Pode ser reagentes que não foram produzidos ou produtos que não eram para ser produzidos. Isto é, reagentes que não reagiram, aquela fração dos reagentes que não reagiram e dos produtos que foram produzidos no lugar do H2, podendo ser CH4, que é o gás metano, por exemplo. Como falei, né, as reações são endotérmicas, então a reforma a vapor é endotérmica, e aí reator shift também atua a altas temperaturas, né, então é necessário efetuar uma troca térmica para diminuir a temperatura do gás hidrogênio para ser armazenado. E aí tem purgador, por exemplo, né, para extrair água. Aqui ainda está gás de síntese. Por que gás de síntese? Porque no hidrogênio puro. Aqui poderia ser, né, reservatório de gás de síntese, que é o gás rico em hidrogênio, mas ainda tem impurezas. Isto é, esse gás de síntese precisa passar, dependendo da tecnologia de célula combustível aplicada, precisa passar por um purificador. Aí já não é mais reação, né? É apenas extração, separação por processos diversos, né? Tem um que é mais comum, que é PSA, que é a sigla em inglês, né? Que é a dissorção, por processo de adsorção, que seria a dissorção, seria a atração, né, de algumas frações, alguns componentes na superfície do material adsorvente, né, que pode ser sílica, por exemplo, pode ser carvão ativado, tá? Tem processo também de extração de substâncias usando processo de variação de temperatura, por exemplo, resfriamento. Com resfriamento até uma determinada temperatura, algumas frações que eram gasosas são convertidas em líquido. É o mesmo processo da extração do gás hidrogênio e do oxigênio do ar, né, por meio de liquefação. Tá? Então, pode ser por resfriamento, a dissorção, tá? Processos dos mais diversos. E aí, dependendo da situação, matéria residual é eliminada da atmosfera ou é descartado de alguma forma. Tá? Tá aí um exemplo, né, de uma solução, né, que é tanque de fluido, né, por exemplo, etanol. Vamos supor que dessa caixa aqui seja o reformador a vapor, outro reator shift. É um exemplo. Aí, no caso, é produção em pequena escala. Tá? Exemplo de um laboratório de pesquisa, né, com esse intuito, célula de novo, né? Se fosse, por exemplo, um gás, biogás, por exemplo, nós podemos pensar da seguinte forma: algo complexo como biodigestão da matéria-prima, tá? Do material aí, né? Matéria orgânica, sua produção, né? Armazenar no gasômetro. Gasômetro, para quem não sabe, é o tanque que a parte de cima ela é móvel, aumenta a disponibilidade de gás, aumenta a pressão e tende a subir. O biogás, dependendo da matéria-prima, da tecnologia de biodigestor, ela vai gerar um gás com uma certa quantidade
componentes que precisam ser extraídos, separados, por exemplo, vapor de água, gás sulfídrico, siloxanos, se for pensar em gás de aterro sanitário, enfim, né? Passa para um purificador. Que nem o hidrogênio, né? Que no final aqui também aparece. Purificação do biogás, depois passar aqui reservatório, depois aquece para depois reformar. Os dois principais componentes, gás metano e CO2. Então, aquece-se eles até uma temperatura bem alta para promover uma reação endotérmica. Aqui aquece a água, caldeira, né? Primeiro destila, armazena, aquece, né? Vira vapor, para depois, por meio da alta temperatura, ocorrer uma reação química do CH4 com a água para depois produzir hidrogênio. E aí tem a produção de dióxido de carbono, dependendo da situação, monóxido de carbono. Por exemplo, aqui reator shift ocorre a conversão do monóxido em água. Por quê? Porque o monóxido de carbono rouba um oxigênio da água e a água vira gás H2. Essa é a vantagem do reator shift, para aumentar a produção de hidrogênio. Embora, lógico, o volume produzido aqui torna-se bem menor do que o primeiro. Então, é apenas para suplementar. Purificador de hidrogênio, depois reservatório, depois pode alimentar uma célula. É isso que ele está mostrando aqui. Tá? Isto é, para cada matéria-prima tem um esquema, um diagrama específico, tá, mais adequado para efetuar todo esse processo. E claro que depende muito da tecnologia de célula de combustível. Se ela não exigir hidrogênio com alto grau de pureza, então o purificador pode ser descartado. O primeiro aqui. Ou se for uma célula direta, como existe também, existe pesquisa em cima disso, célula até mesmo biogás direto, então muita coisa aqui pode ser descartada. Tá? Esse aqui é uma curva que ela tem a ver também com o L2Will que eu tinha mostrado anteriormente. Tá? Só que é de uma forma assim didática, né, para mostrar a queda da eficiência de acordo com o avanço do processo, desde a reforma, né, a produção de hidrogênio, até a produção, né, conversão da energia elétrica, corrente contínua, corrente alternada, por exemplo, né, porque a célula de combustível ela gera corrente contínua, então dependendo do motor, né, é necessário inverter, né, melhor dizendo, converter corrente alternada para depois alimentar o motor, para alimentar um carro, né. Então há relatos, por exemplo, dizem, né, já ouvi dizer que convém, né, converter corrente contínua para alternada porque o motor de corrente alternada é mais leve, mesmo que tenha aí um inversor, né, um peso a mais, né? Então, vocês estão vendo eficiência global em alguns casos, né? 50%, 35%, enfim. Né? Só para fim de exemplo, né? Falar um pouco mais da produção, da conversão, né, do combustível em hidrogênio. Como falei antes, na célula de combustível pode receber diretamente o gás hidrogênio, como pode receber um combustível, né, fonte rico em hidrogênio, que pode alimentar diretamente o anodo, ou até mesmo dentro da célula, houver aqui no catalisador, né, uma conversão desse combustível hidrogênio, depois alimenta o anodo com hidrogênio. Das duas, uma. Ou alimenta o anodo com combustível, ou alimenta o anodo com hidrogênio, onde a conversão pode ocorrer internamente. É isso que chama de reforma direta. Ou reforma indireta quando tem um reformador, um sistema de catálise, né, em separado. Quando falo em separado, pode até ser dentro de um grande compartimento. Para quê? Para otimizar a transferência de calor, se for o caso. Porque aqui dentro da célula as temperaturas são altas. Então, esse calor pode ser usado para aumentar a temperatura da matéria-prima e aí, dependendo da situação, até promover a própria reforma. Porque eu não falei uma coisa, qual a temperatura do reformador, né? Então, por exemplo, se falar em etanol, gás natural, tá, pode falar facilmente aí a partir dos 700 graus Celsius, que são 700 graus Celsius para cima, são temperaturas ideais para efetuar reforma a vapor. Tá? Então, precisa de muito calor para alcançar altíssimas temperaturas. Por exemplo, uma célula de óxido sólido que vocês viram anteriormente, pode alcançar temperaturas até mais de 1000 graus. Então, pode estar mais de 1000 graus o quê? Aqui dentro. E aí, se tiver tudo no mesmo conjunto, tudo na mesma caixa,
o calor boa parte do calor, né, da célula pode ser transferida para o reformador, necessitando cada vez menos do quê? De fontes externas de energia, aumentando a eficiência global. Tá? Um outro exemplo, né, do esquema, tal, só que antes, né, não estava mostrando aqui, por exemplo, trocador de calor. Por quê? Porque o calor residual, principalmente de uma célula de alta temperatura, pode ser usada para alimentar o processo, por exemplo, aquecer a matéria-prima, por exemplo, água e biogás, né? No caso, aquecer o biogás e evaporar a água, porque sai um calor, um fluxo a uma temperatura muito alta, e depois alimentar um trocador de calor para alguma finalidade. Aquecer água, gerar vapor, tanto faz, né? Esse aqui é o exemplo de um esquema, tá? Numa situação em que também, né, pode ter célula de combustível alimentada por gás de síntese proveniente de um gasificador de biomassa. Tá? Só que vai precisar de soluções ambientais, né? Porque o gás de síntese, em geral, não apenas de gasificador de biomassa, mas gasificador de carvão, outras fontes, elas possuem muitas impurezas, material particulado, até metais pesados, dependendo da matéria-prima. Então, tem que passar por... Tem várias tecnologias ambientais disponíveis. Aí dá o exemplo filtro de manga. Aí tem filtro de manga, scrubber, que é um chuveirinho que borrifa água a diâmetro bem baixo para promover aí a queda por gravidade do material particulado. Ciclone, tem um monte. Esse aqui é exemplo, né? Pega o gás de síntese para alimentar o motogerador. Poderia ser uma célula de combustível no lugar do motogerador também, né? Só para dar o exemplo. Que mais? Aí mostrei um esquema, né, onde pode incluir a célula de combustível. No caso aqui, conversão podendo ser, por exemplo, gasificação da biomassa, aqui, por exemplo, gasificação do carvão, gasificação do coque de petróleo, da biomassa, resíduos, como até resíduos sólidos urbanos, gasifica ele, como falei, né, gera-se particulados, gera compostos indesejáveis, por exemplo, a base de enxofre. Depois de efetuar a limpeza, nada impede de alimentar, por exemplo, uma célula de combustível, né? Mas antes aí pega os gases para promover uma reação química, enfim, né? Por exemplo, gera-se muito metano, muito CO, então pode, ao converter CO e CO2, gera hidrogênio, e ter a separação até alimentar uma célula de combustível, por exemplo. Ou em vez de gerar hidrogênio puro, mais puro, e produzir eletricidade nas células, pega esse gás residual, esse gás de síntese para queimar uma turbina, né? Uma câmara de combustão. Também é a mesma coisa, para gerar energia elétrica, gerar vapor, que depois alimenta uma turbina a vapor no final para ter essa finalidade. Ou até mesmo a energia da turbina comprime o compressor ar que alimenta o processo de gasificação, que o processo de gasificação pode injetar-se qualquer gás pressurizado, ar, oxigênio, vapor, o que seja, vapor de água, é que está mostrando aqui. Agora, eu queria falar sobre um assunto que não precisa ter envolvimento com as células de hidrogênio, que são sistemas híbridos. Eu já falei várias vezes, assim, mesmo que indiretamente, o que é sistema híbrido. Basicamente, sistema híbrido de geração de energia é um sistema que envolva 2 ou mais tecnologias de conversão. Tá? Por exemplo, fala de carro híbrido. O que é carro híbrido? É um carro que tem motor de combustão interna e motor elétrico. Tudo que envolve híbrido é porque tem 2 ou mais qualquer coisa. Até mesmo frutas híbridas. O que são frutas híbridas? São frutas que é a mistura, que é a união lá da genética de duas frutas. Né? Por exemplo, nectarina, que é um híbrido de ameixa com pêssego. Enfim. Como é que funciona nesse caso? Energia fotovoltaica, energia eólica alimentando o eletrolisador, gera hidrogênio, ele é armazenado, alimenta a célula de combustível, tem como subproduto a água e aí volta o processo. Então, o hidrogênio serve como fonte de energia e também serve como fonte de armazenamento de energia.
No caso da célula, oxigênio proveniente do ar. E o eletrolisador abandona. Pode ser que o oxigênio ele retorne para o processo. Então, esse é um sistema interessante, por exemplo, para comunidades isoladas, ilhas, enfim. Tá? Qual é uma alternativa a todo esse sistema? Um banco de baterias convencional. Tá? Isso é sistema híbrido. Tá? Dá para até desenhar um diagrama de Sankey mostrando o processo, né? Enfim. Aqui, por exemplo, um sistema aí pode ser sistema híbrido também, né? Porque tem células fotovoltaicas e tem célula de combustível, né? Célula fotovoltaica alimenta o eletrolisador, que gera hidrogênio, que alimenta a célula, alimenta o motor elétrico. E essa água aqui pode voltar aqui para o eletrolisador. Tá? Vantagens. Vocês viram aí, maior eficiência, pelo menos na teoria, na produção de energia elétrica. Menor impacto ambiental, porque a eficiência é mais alta. Então, se for hidrogênio puro, só gera como subproduto água. Se for pensar em outras substâncias alimentando a célula, há geração de outros produtos, né? Só que se for pensar naqueles componentes como CO, CO2, NOx, material particulado, né? Mesmo, inclusive indiretamente as emissões são bem menores. Eu falei diretamente porque depende da fonte da energia elétrica, né? Se for alimentar eletrolisador, gerar hidrogênio, alimentar a célula de combustível. Uso em locais de difícil acesso, instalação e climas adversos. Por quê? Porque você pode construir células de diversos tamanhos, eles são modulares, isso ajuda. O fato de ser modular é bem flexível. Geração contínua, custo reduzido em certos casos, equipamentos com menor desgaste pro. A célula em si não tem partes rotativas, mas no conjunto como todo, tem, mas é bomba d'água, é ventoinha, então são sistemas pequenos. Menor poluição sonora, fonte confiável e de qualidade. Todo sistema permite gerar corrente contínua aí, sem oscilações da corrente, tensão, né? Se for corrente alternada, não tem oscilação de frequência. O que as pessoas estão, o que os especialistas, né, os pesquisadores estão pesquisando nessa área? A gama de temas é grande. Os materiais que compõem o cátodo, anodo, eletrólito das células. Os materiais que compõem os catalisadores e os sistemas de purificação, visando o quê? Diminuição de custos, otimização, né? Quando eu falo otimização é tornar os processos mais enxutos, menores, mais baratos, menor volume, menor peso, pensando principalmente em aplicações móveis e portáteis. Bom, já falei, né? Diminuir tamanho e otimização do conjunto. Não apenas materiais mais baratos, mas também materiais mais duradouros, resistentes a altas temperaturas, que estão falando aí, por exemplo, reforma a vapor, que é um processo endotérmico a alta temperatura. Alta temperatura, pressão e maiores teores de impurezas. Porque impureza tem gás de síntese, às vezes quando você não coloca um purificador de hidrogênio, vai estar um gás mais impuro. Técnicas de manufatura e reciclagem dos componentes. Você tem que pensar em qualquer situação, já tem que pensar, pensar na reciclagem. Aí se tornar sem efeito, e se quando um equipamento, o material não funcionar mais, né? Armazenamento de hidrogênio, procedimento de segurança, balanço energético e especial se for sistemas híbridos. Então tem muita pesquisa por trás, né? Engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, engenheiros de energia, físicos, matemáticos, químicos, né, entre outras especialidades. Tá? Então, pode trabalhar muito dentro da célula, como também na produção de hidrogênio. Exemplo de sistema híbrido, de grande porte, mas um tamanho de um container ou maior que isso. A célula de combustível e a produção de hidrogênio pode acontecer em qualquer lugar, por exemplo, aqui uma cervejaria, porque tem lá os subprodutos da produção da cerveja, que pode ser convertidos em biogás e depois alimentar um gerador de energia, né? O que eu vou mostrar aqui agora são valores bem próximos, que eu mostrei algumas tabelas no vídeo anterior, né? No caso aqui, eficiência. O que vocês estão vendo aqui? Que em média a eficiência das células é maior do que a dos motores de combustão interna. Primeiro, o motor ciclo Otto, que é menos eficiente que o do diesel. Otto, gasolina, diesel, óleo diesel. Os dois últimos, motor de combustão interna usando hidrogênio. Today, hoje, target, meta, alvo, né?
Pensa-se também na queda do custo, né, do projeto e o tempo de vida. Diminuição do custo, aumento do tempo de vida. É aquela história. Não adianta nada um equipamento, uma tecnologia ser mais barata do que a anterior, se ela não mostrar eficiente. Por exemplo, as pessoas em geral estão seguras com uma tecnologia veicular que já possuem, que é um carro convencional, com motor de combustão interna, movido a gasolina, diesel, etanol, que seja. Se for para mudar para a célula de combustível, tem que ter um grau de convencimento gigante, a meu ver, tem que ter um nível de confiabilidade no mínimo igual, quanto maior melhor. Tem que mostrar por A mais B que a manutenção é mais barata, que o conforto é maior. Quando eu falo em conforto, é ruído, trepidação, vibrações em geral. E manutenção, que não precise ir toda hora por causa de algum problema. Ah, porque deu problema na bateria. Ah, porque deu problema na célula de combustível. Né? Igual quando eu falei lá da ignição do carro com célula. Atualmente, a pessoa liga o motor do carro e já sai. Agora, e célula, será que a pessoa vai ter paciência de esperar 1 ou 2 minutos? Não. Que é um carro com célula, que tem umas baterias que já tem energia suficiente para acionar, e aí quando entrar na carga padrão aí, né, ideal da célula, aí sim, a célula trabalha, já fornece energia elétrica para o carro. Então tem que pensar em muita coisa. Você vai comprar um carro, claro que você vai comprar para durar. Agora, se perceber que o carro movido contém célula de combustível, movido a hidrogênio, por exemplo, o custo de operação é maior, né? Isto é, o combustível for mais caro, a manutenção for mais cara, ter que ir na oficina toda hora, vai dar dor de cabeça? Claro que a pessoa não vai querer. Talvez seja por isso que não entrou no mercado ainda. Energia do hidrogênio, aqui fala energia por quilo do sistema, do conjunto. Tem as metas, né? Claro, né? Procurar ter mais energia pela massa total do sistema. Quando fala sistema, célula de combustível, hidrogênio, tanque, etc. E aqui também pode pensar em meta, quilo de hidrogênio armazenado pelo quilo total do sistema. Em vez de quilo, volume também. Tá? Por quê? Porque se for pensar no carro, vamos pensar em carros mais leves e mais enxutos. Tá? Que possa ter carros até menores, ou se tiver do mesmo tamanho, mais espaço no porta-malas, mais conforto por consequência. Um tempo atrás, né, no vídeo anterior, eu mostrei lá que eu tirei uma foto no posto da Alemanha, tal, com hidrogênio, gás hidrogênio a 8 euros o quilo. Né? Aqui tem uma outra forma de mostrar os custos, só que não por massa, mas em energia do hidrogênio, quilowatt-hora. Tá? E aí parece que o custo maior é usando um eletrolisador, usando energia solar, onde energia solar liquefaz hidrogênio. O custo maior de todos é que o roxo é produção de energia elétrica. No caso, produção de energia elétrica, por quê? Na época que foi confeccionado esse gráfico, energia elétrica proveniente da geração fotovoltaica era mais cara e o consumo de energia elétrica é maior do que o anterior, porque o anterior usa o hidrogênio em estado gasoso. Tá? Isto é, hidrogênio em estado para converter hidrogênio para o estado líquido consome mais energia. Então, já antecipando, o roxo é o custo da produção de energia elétrica para alimentar o processo. Aí o verde escuro, que é considerável também o custo para a produção de hidrogênio. O azul mais claro, compressão. Verde claro, liquefação, se for o caso. O azul escuro, armazenamento. Vermelho, transporte. E, se for o caso, o custo para sequestrar, extrair, melhor dizendo, obter o CO2 do processo, de um processo de produção de hidrogênio, por exemplo. Sequestrar seria capturar, limpar e injetar no subsolo, por exemplo. Tá? Para diminuir a pegada ecológica, né? Diminuir o impacto ambiental. Um dos mais baratos, o primeiro, produção de hidrogênio usando gás natural. Qual é o processo mais barato que tem? Que é o mais comum que tem, especialmente em refinarias, que precisam de muito hidrogênio. Tá aqui, gás natural, gás H2,
é o mais barato que tem, está aqui, né? O custo é em torno de entre 6 e 7 centavos de euro por quilowatt-hora da energia embutida do hidrogênio, em PCI. Agora aqui são as emissões. As últimas emitem menos, por quê? Porque a fonte de energia elétrica é renovável, é solar, é nuclear, que não é renovável, né? Energia eólica. Ao passo que as primeiras usa-se como fonte, né, de hidrogênio, gás natural, carvão, aí polui mais mesmo, não tem jeito. Polui principalmente na produção do hidrogênio. E aqui específico, polui na produção de eletricidade, porque ela precisa de eletricidade para eletrolizar a água. Tá? Então, existem diversas formas de produção de hidrogênio. A mais comum no mundo, que produz aí mais de 90% do hidrogênio, é por meio da reforma a vapor de gás natural, especialmente em refinarias. Os restantes, um pouquinho menos de 10%, eletrólise, quando tem aí uma produção em menor volume de hidrogênio, para aplicações mais específicas, porque são equipamentos mais baratos, são processos mais simples. Tá? Que a eletrólise não necessita de temperaturas tão altas quanto da produção de hidrogênio usando gás natural, etanol, metanol, biogás, etc. Né? Aqui, só para efeito de comparação, eu falei, né, que as células de combustível são sistemas modulares, tem células de potências pequenas até potências muito grandes. E muitas vezes, né, quanto maior a potência, maior a eficiência, que é a eficiência elétrica versus potência. Aqui, por exemplo, sistemas a célula de combustível, a pressão ambiente. Um pouco acima, se tiver uma célula pressurizada, fazendo hibridismo com turbina a gás. E aí os outros sistemas menos eficientes, né, que é motociclo Otto, que é a faixa de potência mais baixa que do ciclo das motores a diesel, turbinas a gás e a vapor, né? Enfim, acho que dá para entender vendo por aí, né? Aí não é muito diferente do que eu tinha mostrado anteriormente. Só para mostrar para vocês que a célula de combustível é uma das que possui maior eficiência elétrica. Dependendo da tecnologia aplicada, é a única, dependendo da tecnologia da célula, que consegue alcançar eficiência elétrica superior a 50%. Só que aquela história também, né? Com eficiência elétrica alta, a tendência é a eficiência térmica ser mais baixa. Só que em muitos casos, né, o objetivo principal é eletricidade. Motor de combustão interna, eficiência aí, no caso não é eficiência elétrica, mas uma eficiência mecânica, 20%, 25%, ao passo que eficiência térmica é 60%, que é o calor residual, especialmente lá do escapamento, que pode ser conduzido para um trocador de calor, para gerar água quente, vapor, enfim, é isso que ele está falando. Algo semelhante do anterior. Tá? Eficiência eletroquímica, aqui está mostrando que ela é decrescente de acordo com a temperatura eletroquímica dentro da célula. Então, diminuiu um pouco com o aumento da temperatura, mas o ciclo de Carnot, ao contrário. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Vocês vão ver muito isso assim mais para frente, né? Porque tem sistemas aí, em termodinâmica, principalmente, quem não viu vai ver, que quanto maior o salto entálpico, maior o ΔT, maior a eficiência. Isto é, são eficiências teóricas. Tá? Eu vou parar por aqui esse vídeo, tá? Aí os próximos eu vou falar um pouco mais do hidrogênio, falar da produção em si. Tá? Que eu falei, por enquanto, muito mais de células, né? Isso aí.